Bem, essa aqui é a quinta lista de exercícios. Primeira pergunta, explique e diferencie o efeito Seebeck, Thompson e Peltier. Para quem não se lembra onde está isso, basta procurar aqui em instrumentos, temperatura. O efeito Seebeck, Thompson e Peltier está aqui, se eu não estou enganado, está aqui em medição de temperatura. Aqui. Aqui está mostrando essa questão do efeito Seebeck, Thompson e Peltier. Eu acho que... Não está nesse aqui não, gente. Espera aí. Não. Está nos sensores bimetálicos. É esse que está? Deixa eu ver. É nesse aqui. Fala do efeito Seebeck, Peltier e Thompson. E aí vocês vão ter que explicar a diferença entre esses três aqui. Então, está aqui em sensores bimetálicos piezoelétricos de efeito Hall. Segunda pergunta. Quais as principais diferenças entre sensores piezoresistivos e piezoelétricos? Se eu não me engano, está nessa mesma apresentação. Está mais para o final, aqui fala de piezoelétricos e piroelétricos. E aí, vai explicar os piezoelétricos aqui, no slide 17. E mais à frente fala da diferença dos piezoelétricos para os piezoresistivos. Aqui estão os piroelétricos, mas os piezoresistivos é diferente do piezoelétrico. Piezoresistivo é que muda a resistência conforme a pressão vai sendo aplicada. Descreva como obter a indicação de tensão elétrica para um tubo de Bourdon utilizando extensômetros. Aqui, gente, está na aula de medição de pressão, vazão, e vocês vão ter que descrever como é que um tubo de Bourdon, como é o caso desse exemplo aqui, pode utilizar elastômero, para medir as deformações, tá? Aqui eu estou usando uma mola e é um Fole, então não é mais um tubo de Bourdon. O tubo de Bourdon ele vai ter a variação nessa área aqui. Essa parte aqui é fechada. Então, como é que a gente consegue mensurar todo esse deslocamento usando o extensômetro? Vocês vão ter que pensar e refletir e apresentar uma solução. Diferencie e explique o funcionamento de placa de orifício, Venturi e tubo de Pitot. Isso aí é mais fácil para vocês. Vocês veem muito sobre tubo de Pitot em engenharia aeronáutica, então esse aqui é o mais fácil para vocês responderem. Está na mesma apresentação, nessa aqui de medição de pressão, vazão e nível. Um sensor ultrassônico pode ser utilizado para medição de vazão? Descreva as três formas de medição: tempo de trânsito, correlação cruzada e efeito Doppler. Também está na mesma apresentação. Vocês estão com alguma dúvida, pessoal? Está claro o que eu estou falando para vocês? Sim, professor. Bem,
Os sensores de nível ultrassônicos estão aqui no slide 52. Tempo de trânsito, correlação cruzada e efeito Doppler. Para quem ainda não assistiu, a aula assíncrona já está disponível para vocês desde o dia... Não, 12/9 foi quando eu gravei isso daqui. Mas está disponível para vocês há bastante tempo. E aqui eu descrevo como é que funciona cada uma delas. Aqui tem um deles, que é o tempo de trânsito. Está falando que tem um medidor de vazão ultrassônico por tempo de trânsito. O tubo tem 5 polegadas de diâmetro. Esse ângulo θ aqui, o ângulo com a vertical é de 60, então o ângulo θ é de 30. O tempo do emissor 1 para o emissor 2 foi 18 nanosegundos menor que o tempo de transição do 2 para o 1. Então, eu já estou te dando essa conta aqui, 18 nanosegundos, sendo o valor de C, velocidade de som no fluido, de 9.000 metros por segundo, determine a vazão do fluido. Aqui a gente vai ter 9.000 ao quadrado, 18 vezes 10 a menos 9 aqui em cima, dividido por 2 vezes L. L é essa distância aqui, não é o diâmetro. Se aqui tem 60, isso aqui é hipotenusa, isso daqui é o cateto adjacente a 60, então é D sobre L é cosseno de 60. Então, L vai ser cosseno de D sobre L, isso. L vai ser D sobre cosseno de 60. E aqui vai ter um cosseno de 30 graus, tá? Então, não vai cortar um com o outro, vai ser cosseno de 60 sobre... cosseno de 30 sobre cosseno de 60. Fiquem atentos às unidades. Fiquem atentos qual vai ser a unidade da vazão. Aqui vai ser uma vazão métrica, não é vazão mássica. A gente não tem nenhum termo aqui indicando peso ou quilograma. Só metro por segundo. Aqui a gente tem segundo. Aqui a gente tem que ter metro. E assim a gente vai ter uma solução em vazão métrica. Ou metro cúbico por segundo. Vazão volumétrica. 7. Um projetista teve a ideia de montar uma ponte de Whitson alimentada com 24 volts, de tal forma que a variação da resistência do sensor potenciométrico de 0 a 365 ohms refletisse um sinal de tensão de 0 a 5 volts na entrada analógica de um Arduino Uno. Especifique R1, R2, R3, R4, sendo R1 igual a R do sensor mais RA a ser definida. E a sugestão é adotar R2 igual a R3 igual a R4. Tem um exercício igual na lista 4. Estou colocando esse exercício aqui porque ele é importante para vocês. Montar a ponte de Wheatstone é uma das formas mais simples da gente condicionar sinal de um sensor, principalmente sensor potenciométrico. Vocês vão ter que montar a ponte de Wheatstone. Para 0 é quando se o R do sensor pode ser o máximo ou pode ser o mínimo. E 5 volts quando o R do sensor for o mínimo ou for o máximo. Assim, a gente tem duas equações. Se R2 igual a R3 igual a R4 igual a R, a gente vai ter que calcular o valor de RA e o valor de R. E assim a gente vai encontrar o valor de RA e R em função da resistência do sensor potenciométrico. Não se esqueça que ele está sendo alimentado com 24 volts, tá? Então, a gente vai ter que... Essa é a tensão de alimentação, essa é a tensão de saída da nossa ponte de Wheatstone. Deixa eu entrar aqui. Tá vendo? É justamente essa parte aqui que a gente precisa. Essa equação aqui de cima que a gente vai usar.
Está em circuitos e princípios de medição. Aqui. Slide 7. A tensão de saída vai ser 0,5 volts. A tensão X vai ser de 24. R2, R4, R3 vai ser R. R1 vai ser 365 mais R ou 0 mais R. E esse V vai ser 0 ou 5 volts. E aí a gente vai ter duas equações de duas incógnitas, R e RA. Numa delas você vai tirar que RA é igual a R. Na segunda você vai encontrar o valor de R. Ok, pessoal? É essa equação que a gente vai usar. 8. Informa o significado de cada símbolo da malha abaixo. Isso daqui, pessoal, tá na norma ISA de representação. Se vocês olharem, a gente tem TI. Eu já vou aqui nas principais, tá? O exercício está falando TT, TIC. TT é um transmissor de temperatura. TIC é um controlador e indicador de temperatura. Aí tem os tipos de conexão. Aqui tem uma conexão que é do tipo tubo capilar. Tá vendo? Tem um tubo capilar até o transmissor de temperatura. Aqui a gente tem uma comunicação com sinal pneumático. Então, sai um sinal pneumático do transmissor de temperatura, vai para um controlador indicador de temperatura, sai outro sinal pneumático por uma válvula. Isso daqui é um sensor que está no campo. Como é que eu sei? Porque aqui diz isso, ó. É um instrumento discreto montado no campo. O outro tem o traço no meio. É um instrumento discreto montado no painel principal de controle, tá? E 101 é o número da malha de controle referente a esse cara. Resolvi esse exercício para vocês, gente. Tem o exercício B para vocês resolverem. Tem inúmeros sensores e transmissores. São dois tanques. Eles estão ligados um ao outro em matéria desta saída aqui para esta entrada aqui. Tem um controle de vazão com uma placa de orifício. Olha, um transmissor de vazão. Um controlador de vazão. Uma válvula de vazão aqui. Então, tem um controle de vazão que sai daqui e vem para cá. Tem um controle de temperatura aqui. Tem um transmissor de nível aqui vinculado com um indicador de nível. Pô, isso aqui tem um quadrado além do círculo. Tem que olhar lá. Quadrado além do círculo. É um display compartilhado no painel de controle. Tá vendo? Tem essa bomba aqui, tem essa outra bomba aqui. São malhas de controle diferentes. Essa é uma válvula. Esta é outra válvula, esta é outra válvula. São válvulas distintas. Essa é manual. Essa é uma válvula solenoide de abre e fecha remotamente. E essa é uma válvula que tem um controle de vazão igualzinho a essa daqui. Tem diversos aquecedores no sistema e um controlador de temperatura aqui. Tem um sensor de temperatura, um indicador de transmissor, um elemento de temperatura. Tem um elemento que vai fazer o sistema girar. Tem o controle de nível desse tanque. Tudo isso está descrito aqui. Eu quero que vocês digam o que é cada uma das coisas. E
No exercício 9, identifique todos os instrumentos. O que é bomba, válvula de controle, válvula solenoide, placa de orifício, medidor de vazão, válvula manual, termopar, transmissor de temperatura, indicador de temperatura. Tudo aqui para ajudar vocês a fazer esse exercício. E, sim, isso cai na prova. Então, quem não estudou padrão ISA, ainda tem tempo de assistir essa aula aqui, tendo dúvida, entrar em contato comigo. Sobre válvulas, a gente fala mais aqui. Vazão e pressão está aqui, temperatura está aqui, posição, velocidade e aceleração. A lista 4 fala sobre isso. E estou mostrando para vocês que cai toda essa parte de circuitos de medição. Tá? Então, a gente tem a matéria da segundo questionário bem posta aqui para vocês, pessoal. Alguma pergunta? Tá tudo bem? Acho que está tudo certo, professor. Ok, pessoal. Então, hoje à tarde eu devo começar a passar as notas dos relatórios. Até semana que vem vocês vão ter todas as notas, menos o do questionário. Semana que vem eu resolvo a lista de exercícios com vocês. E a gente se prepara para o questionário final na última semana de aula, tá? Algumas pessoas tiveram dúvidas com relação ao módulo 7. Eu quero perguntar se ficou claro o que foi passado para vocês, se vocês ainda têm alguma dúvida. Tá tudo bem? Professor, tem uma dúvida, assim, do módulo 7. Pode falar. Em relação ao 5.2, que pede para estimar sensibilidade, linear e diferença. Quando eu vou plotar o gráfico, tem como eu descobrir qual que é o X e o Y, até para eu usar no fundo de escala? Ó, o X vai estar na horizontal, o Y vai estar na vertical. O X é justamente a entrada. A entrada é a velocidade, tá? O valor do X, para você calcular, é simples, tá? O valor de fato da velocidade. Tem o tempo de coleta de dados e tem a variação de posição e a posição angular. Então, o X vai ser velocidade angular, tá? Você vai pegar a variação da posição para cada incremento de tempo. E aí você vai ter um ômega para cada dois valores de variação de posição, tá? Aí vai ser a resolução, eu acho que o X dá impulsos, né? Você tem que entender que são 400 pulsos por volta. Daí você vai tirar os radianos. Pega a variação de pulso, divide por 400, você vai ter o valor em radianos, porque radiano é 2 pi radianos, tá? É o perímetro 2πr dividido por r, que é o raio. A gente vai fazer uma coisa muito semelhante, são 400 pulsos por volta, tá? Quantos pulsos eu tive aqui, aí eu vou ter justamente o ângulo em radianos que eu dividido por 400 vai dar o ângulo em radianos. Aí a gente vai ter radianos por segundo pela taxa de coleta dos dados. Não sei se ficou claro, Matheus. Sim, só para eu saber o procedimento, por exemplo, para achar a velocidade X, a gente tem o gráfico lá, né, em função do tempo, tranquilo, porque foram 20 Hz e 200 pontos coletados. Então, a gente tem um tempo de 10 segundos. Você quer pegar... A velocidade média vai ser... Qual foi a última posição, qual foi a primeira posição? Quanto tempo eu coletei isso aí? Foi em 1 segundo? Pega um menos o outro, vê quantos pulsos foram, divide por 400 para saber quantos radianos foram, e aí divide isso pelo tempo de coleta total. Aí vai ter a velocidade média. A velocidade instantânea foi do jeito que eu falei. Um valor de posição menos o anterior dividido por
400, e tudo isso dividido por 1 sobre 20, que é o período de coleta de dados. É melhor trabalhar com velocidade média. Entendi. Certo. Esses pulsos aí a gente eles não são representados no gráfico, né? A gente só vai saber. Tipo, todos foram 360 graus? Não, quer ver? Eu vou mostrar para você. Se eu pegar os dados coletados no M7 para velocidade x, AH, ou sentido horário, você vai ver que começa no 0, vai para -3, -5, -8, -13. Isso aí só aumenta, tá vendo? Vai até -753. Quantas voltas foram aqui? Quase 2 voltas, tá vendo? Eu tive quase 4 pi radianos de volta para, para 1 segundo de coleta de dados, tá? E assim eu pego a velocidade média do x. Não sei se ficou claro. Ah, sim. Então, esse sinal aí que o senhor deixou para a gente lá nos grupos, na parte de cada grupo, é em graus. Não é em graus. Ó, isso aqui são a posição 0, posição -3, posição -101. Chegou a posição -753. Eu sei que são 400 pulsos, 400 equivale a 2π, ou 400 equivale a 360 graus. E 753 equivale a quanto? Você entendeu? Aqui eu vou pegar quantos graus ou radianos girou esse sistema em 1 segundo. São 10.000 pontos a 20 Hz, não é isso? Então não foi 1 segundo. Não, foram 200 pontos cada coleta. Foram 200 pontos A em 20 20 Hz. Hz. São Entendi. 10 segundos. Sim. Então, em 10 segundos eu rodei 753 posições. Só que 400 posições são 2π. E aí você vai saber quantos radianos rodou em 10 segundos. Se eu dividir quantos radianos por 10 segundos, eu vou ter a velocidade em radianos por segundo. Aí eu vou descobrir qual é a velocidade média de x. Se você olhar, aqui incrementou -3, aqui -2, aqui -3, aqui -5, aqui -4. Tá vendo que a velocidade ela não é constante? Mas se eu pego a média até o final e pego o tempo total, eu vou ter uma velocidade média para esse x para eu colocar no sistema. É assim que você vai fazer. Assim você vai descobrir x, assim você vai descobrir y. Se você olhar o y, a gente chegou a 2.222. Com certeza é maior do que x. Entendi. Entendeu? Então, esse sinal aí que o senhor disponibilizou tem que interpretar como posições, não como volts. Isso aí é posição e o negativo significa o sentido, anti-horário. O positivo significa sentido horário. Tá vendo? Ó, é positivo. Ó, o x horário é positivo. Você entendeu? Agora sim, entendi. Não, certinho, porque eu estava achando que o eixo Y aí eu estava entendendo como tensão. Mas agora sim, agora dá para fazer tranquilo. Obrigado, senhor. Eu que agradeço. Mais perguntas, pessoal? Bem, gente, se não tem mais dúvida, bom trabalho para vocês.